Olá, sejam todos. Olá a todos. Sejam. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao webinário Como implantar e manter um núcleo de segurança do paciente. E a gente quer agradecer aí a essas mais de 50 pessoas que nesse momento já estão aqui aguardando para o início do webinário. Esse webinário está programado para 2 dias. Hoje, né, agora meio-dia e 30, e na segunda-feira próxima, no dia 8/8, às 20 horas. São horários e dias de semanas distintos para dar para você a oportunidade de escolher aquilo que é mais conveniente para você. Recentemente nós fizemos um fórum e nós fizemos todos os horários às 20 horas e tivemos problemas com a nossa audiência, porque muita gente não podia acompanhar em função do horário. Então, hoje, excepcionalmente, estamos a meio-dia e 30 e no dia 8 estaremos às 20 horas para dar oportunidade a você de participar. Então, estaremos aqui, né, esse webinário, ele está sendo promovido pela Educativa, que é uma empresa de educação e tecnologia, que tem como objetivo, como meta, ajudar pessoas e organizações a aumentar os seus resultados positivos através da educação. E também pela MMP Consultoria e Treinamento, que é uma empresa que atua apoiando instituições de saúde na melhoria da gestão da qualidade, da segurança do paciente e treinamento em serviços em saúde, com destaque nos processos de acreditação e obtenção de certificações nacionais e internacionais. Meu nome é José Luiz Lordello, eu vou estar conduzindo vocês aqui no início, eu sou cofundador da Educativa e tomaria uns breves minutos agora, bem pouco tempo, para algumas orientações quanto ao evento, o que vai acontecer aqui, para que você possa ter o máximo de proveito aqui nessa estada conosco. A primeira questão importante a gente dizer é que problemas de transmissão em evento online podem ocorrer. Nós estamos no webinário, a gente sabe como é que é banda larga aqui no país, né? Se a imagem travar, se ela ficar intermitente, aí na sala você tem um botão vermelho. Tá? Esse botão está escrito aí, verificar transmissão. É no canto inferior direito da tua tela. Tá? Se você estiver assistindo de um smartphone, você pode olhar a parte superior do smartphone onde está a tua URL, onde está lá a URL da sala de transmissão. E você clica ali e aperta Enter, o teu botãozinho de Enter, né? Para que você possa atualizar a página. Sempre que houver intermitência, sempre que houver alguma coisa travando, atualiza a página, que ela vai retomar e você vai poder assistir melhor, tá? Esse webinar também tem um chat. Vocês vão ver aí que tem uma tela de chat e usa essa tela, né, usa esse chat para fazer contato com a gente, caso você esteja com algum problema de transmissão. E você tem a opção também de fazer perguntas, tá? O objetivo da gente estar ao vivo é exatamente que você possa explorar o máximo que você tiver de perguntas para nós. Então, utilize o campo de perguntas para perguntas e o campo de dúvidas para contatos, ok? Na aba de contatos. Esse webinário vai durar mais ou menos 1h30. Mas a gente sabe que meia hora dele vai ser uma apresentação. Essa apresentação vai ser feita de uma forma sem interrupções, né? Nós vamos só fazer a apresentação e a meia hora posterior à apresentação serão meia horas para as perguntas, né? As especialistas da MMP vão estar aqui para responder ao vivo as perguntas que vocês fizerem. Eu peço apenas a compreensão de vocês, porque normalmente são muitas perguntas e a gente vai categorizar essas perguntas por natureza, por similaridade. Então, perguntas que forem muito parecidas serão respondidas apenas aquela mais completa. E aí, de qualquer maneira, vamos estar com todas as perguntas que vocês fizerem aqui anotadas no nosso chat e oportunamente nós faremos a resposta por e-mail, ok? Então, a compreensão apenas porque nem todas as perguntas feitas serão respondidas, mas nós procuraremos categorizar e responder a todos os assuntos que tiverem aqui na sala e que se apresentarem como importantes. Conosco na sala estão a doutora Margarete Moraes, que é quem vai nos conduzir na apresentação daqui a pouquinho,
a administradora Isabela Pérez e a enfermeira Cláudia Dutra. As três são consultoras da MMP Consultoria. A apresentação vai ser conduzida, como eu já disse, pela doutora Margarete, e a estrutura básica dessa apresentação vai seguir a seguinte ordem. No primeiro momento, a gente vai apresentar um contexto histórico da segurança do paciente para que vocês tenham um frame de como é que isso está acontecendo hoje. Falaremos sobre aspectos regulatórios, o que é e para que serve um núcleo de segurança do paciente, as dificuldades de implantação que todos têm, a cultura e a comunicação, como é que elas interferem nesse processo, a cultura institucional e a comunicação entre pares. E, por último, os casos reais de dificuldades recorrentes na implantação de um núcleo de segurança do paciente e como é que eles são comumente superados pela experiência das nossas consultoras aqui da MMP. A gente pede que vocês fiquem conosco até o final, porque problemas recorrentes, como nós vamos falar aqui, eles certamente podem servir de orientação e de inspiração para você na sua unidade de saúde. Então é importante que vocês acompanhem toda a apresentação, anotem as suas perguntas ou façam mesmo pelo chat enquanto a gente vai estar apresentando. Só não vamos responder para não interromper o processo enquanto a apresentação estiver acontecendo. Ok? O evento ele vai ser gravado, tá? E oportunamente nós vamos disponibilizá-lo para vocês, tá? Então, se você por um acaso perder alguma coisa, se o sinal cair, se faltar luz, enfim, a gente vai ter em algum momento aqui esse evento gravado disponibilizado para você. Mas o importante é que você esteja conosco e participe, mesmo que tenha travamento, como eu falei, que tenha intermitência, tenta atualizar, porque a tua pergunta é importante, a experiência que você vai trazer é importante para que possa haver uma troca rica nesse webinário, ok? E caso contrário, também teremos, lembrando, no dia 8, às 8 horas da noite, nós teremos esse mesmo seminário sendo apresentado, esse mesmo webinário, digo, sendo apresentado, ok? Evidentemente que pessoas diferentes vão estar aqui, provavelmente experiências diferentes vão aparecer também, e você é convidado para assistir de novo, caso queira, caso possa. É importante a gente trazer uma reflexão aqui, que o problema por trás da segurança do paciente, né, normalmente, é a consciência dos agentes de saúde, né, daqueles que participam do sistema, o compromisso e, sobretudo, a educação. Tá? Então, a gente já entende e acredita que a educação, a capacitação, o treinamento torna a gente melhor naquilo que a gente faz. E ninguém pode ser capacitado por você. Essa é uma decisão que é só nossa. E a gente costuma dizer que os pensamentos positivos, eles geram sentimentos positivos. Sentimentos positivos geram ações positivas e ações positivas geram resultados positivos. A gente tem muito ouvido falar em catástrofe aqui, e na nossa sociedade de uma forma geral, isso tem refletido na segurança como um todo e muito na segurança do paciente, como nós vamos ver aqui. Então, o objetivo desse webinário não é outro, senão a gente levantar, elevar o nível da nossa consciência, para que, de fato, a gente assuma um compromisso com aquilo que a gente faz. E eu sei que o profissional de saúde, por definição, é muito comprometido, mas a maneira mais importante e mais efetiva de você definir um compromisso é efetivamente se preparar para fazer o que faz. Então, o nosso objetivo aqui, nós estamos oferecendo hoje para todos os que participam desse evento, estão participando, uma oferta super especial, tá, para um programa de atualização que nós aqui, Educativa e MMP, preparamos para vocês. Vocês têm aí na sala um botão, na sala de audiência de vocês, tá, sala de transmissão, dizendo quero me capacitar. Então, eu aconselho a todos que, em algum momento aí da transmissão, que deem uma olhada nisso, porque nós estamos oferecendo, especialmente nesse dia, 180 horas de treinamento online, onde você vai estar na plataforma da Educativa, né, e você vai ter uma série de bônus e de atributos nessa própria plataforma, como, por exemplo, um fórum de discussão para você trocar experiências, fazer network e entender o que está acontecendo nessa área de treinamento para o núcleo de segurança do paciente, o que é absolutamente importante para o que nós estamos fazendo.
Além disso, nessa oferta você vai ter vários bônus, né? Vocês vão ver quando entrarem na página e puderem entender sobre o que a gente está falando. A seu critério, você pode contratar o programa ou pode fazer vários cursos avulsos. Então, fica com a gente aí, né? E assim que tiver oportunidade, você dá uma olhada nessa nossa página. É uma página de treinamento, e treinamento, como eu disse, não depende de ninguém. Eu não posso treinar por você. Você tem que treinar, e essa é a maneira efetiva de você realizar, de você criar um vínculo com o compromisso com a saúde. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a doutora Margarete, que nos preparou essa apresentação, falando sobre como implantar e manter um núcleo de segurança do paciente. E a doutora Margarete vai agora nos conduzir a partir de então. Doutora Margarete, por favor, assuma aí a apresentação. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela audiência de vocês aqui na sala de treinamento. Como o professor José Luiz mencionou, nós vamos tentar em 30 minutos, né, conversar e dar o máximo de informações pertinentes à nossa prática de implantação de núcleo de segurança do paciente. Essa apresentação, ela tem uma agenda, né, uma pauta. A gente vai conversar um pouquinho sobre o movimento de qualidade e segurança do paciente, discutir um pouquinho sobre algumas dificuldades, né, e ao final a gente vai trabalhar com vocês um pouquinho algumas soluções já testadas e já aprovadas em relação a alguns problemas recorrentes nas instituições de saúde que nós trabalhamos nos últimos anos, né. A qualidade na saúde, ela é um assunto não tão antigo, né? Eu sei que muitos de vocês são muito jovens, mas na década de 80 a gente começa a discutir as ideias de como avaliar a qualidade em saúde, né? A dona Bedian, né, um médico que discutiu muito isso, né, ele começa a pensar nos atributos necessários para que a gente possa avaliar a qualidade em saúde. É um movimento da qualidade chega na saúde um pouco tardio, porque a qualidade já é um assunto comum nas indústrias, logo depois da Segunda Guerra Mundial, mas na saúde a gente ainda... Só na década de 80 que a gente começa a trabalhar esses conceitos, né? No final da década de 90, né, a gente começa a pensar na segurança do paciente como um atributo de avaliação de qualidade. Qualidade na área de saúde é também segurança do paciente, né? Os relatórios, um relatório muito importante, né, o Errar é Humano, né, feito em hospitais americanos, onde foi diagnosticado que havia mais mortes, né, por assistência à saúde do que acidentes de carro, AIDS ou câncer de mama, que é um câncer super comum, né? Então, a situação alarmante, né, diagnosticada, ela foi um início fundamental, um pilar fundamental para que todo o movimento da segurança do paciente se alastrasse mundo afora, né? A partir de então, a segurança do paciente passa a ser um atributo fundamental da qualidade de saúde. Então, se você não tem segurança do paciente, você não tem qualidade assistencial. Uma questão importante sobre a gente entender a segurança do paciente no momento atual, né, e na última década, são os avanços tecnológicos, né? Quando você tem muito aparato científico, muito aparato tecnológico, muitos elementos, né, oriundos de pesquisas científicas que se traduzem na prática entre novos medicamentos, novas práticas, novas tecnologias, você torna essa assistência extremamente complexa. Ou seja, um profissional hoje, ele precisa saber muito mais do que se saberia há 20, 30 anos atrás para prestar a sua assistência ao paciente. A beira do leito se tornou um ambiente ou um momento extremamente complexo. E quanto mais complexo é um sistema, melhores resultados ele dá. Em compensação, o índice de falhas ou a possibilidade de falhas, ela aumenta muito. Portanto, o gerenciamento de um sistema complexo precisa ser tão complexo como o próprio sistema.
Então, isso é uma questão importante da gente entender, a complexidade do sistema de saúde provocando, né, ou sendo o pano de fundo dos erros e dos índices, né, lastimáveis, né, de erros e incidentes. Mas a gestão do risco e a gestão da segurança do paciente, ela é uma ferramenta, ou são ferramentas fundamentais para que a gente possa dar conta dessa complexidade. A partir de 2004, né, a Organização Mundial de Saúde lança a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Obviamente, todos os Estados-membros passam a também ter essa diretriz, né? Todos os ministérios da saúde, ou todos os governos que estão, todas as gestões de saúde dos governos passam a ter essa diretriz, né? 13 diretrizes traduzidas como áreas, né, de ação do Programa de Segurança do Paciente da OMS passa a ser, então, discutido, né, passa a ser tropicalizado, né, por assim dizer, para os países membros. A América Latina, então, a partir desse momento, passa também, né, como muitos países são Estados-membros da OMS, passam também a ter que compor, né, nas suas ações ou nas suas políticas públicas de saúde essas 13 diretrizes, né. Em 2007, a 22ª reunião dos ministros da saúde do Mercosul, né, e essa reunião ela aumenta o compromisso, né, e o pacto desses governos em relação às metas da Aliança Mundial para a Saúde, da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, né. Basicamente, o pacto inicial no combate às infecções relacionadas à assistência à saúde. No Brasil, você tem alguns marcos importantes, né? Um movimento importante é a fundação da Organização Nacional de Acreditação, né? Onde um manual nacional com padrões de qualidade em saúde faz com que as organizações de saúde comecem a se movimentar em prol de uma gestão da prática clínica e uma gestão de risco, né? Em 2002, a instituição da rede de hospitais Sentinela, um conjunto de hospitais e instituições de saúde que passam a fazer notificações de incidentes e falhas e erros relacionados aos aparatos médicos assistenciais, né? Em 2013, finalmente, nós temos, então, a criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, através da Portaria 529, de 1º de abril de 2013, e logo em seguida, em julho, né, a RDC 36, que torna obrigatório, então, o Núcleo de Segurança do Paciente nas instituições de saúde. Entre 2002 e 2013, parece que há um gap, mas não há, porque não há tempo aqui da gente listar todas as iniciativas e todas as ações, né, todas as políticas públicas relacionadas que apresentam uma certa relação com a segurança do paciente, as legislações voltadas para controle de infecção, para hemoterápicos, para terapias intensivas, enfim, não há um gap, né, porque não há espaço para a gente discutir tudo aqui. A obrigatoriedade da implantação dos núcleos de segurança, ela está, obviamente, no contexto, né? Ela está, obviamente, no contexto dos índices, né, alarmantes de incidentes que são parcialmente conhecidos no Brasil, né? As pessoas perguntam normalmente, principalmente gestores, né, pessoas que estão dirigindo instituições públicas e privadas, né, se a segurança do paciente ela tem uma ligação com a sustentabilidade do sistema, porque a gente tem uma problemática na saúde brasileira que é a má qualidade ou a qualidade não medida, né, em relação ao custo da saúde, né? A gente sabe as dificuldades que as instituições públicas e privadas elas têm, né, para poder gerir seus recursos e otimizar seus recursos da melhor forma possível para que se possa prestar uma assistência de qualidade e segura. Então, são duas questões que se relacionam muito. E há, então, um questionamento se a segurança do paciente ela pode garantir a sustentabilidade do sistema. E pesquisas mostram que sim, que se você implanta uma gestão de risco e uma gestão de segurança do paciente, né, como a sistematização da assistência, a racionalização dos processos e gestão de risco, essas ferramentas conjuntas, né, elas contribuem muito para a sustentabilidade do sistema, porque elas podem diminuir
uso indevido de recursos, tempo, né, de atendimento, tempo de internação. Então, hoje há um consenso de que a segurança do paciente, a gestão do risco e da segurança do paciente, ela pode contribuir muito para a sustentabilidade do sistema. Na verdade, são ferramentas que estão aliadas, né, são ferramentas aliadas à necessidade premente de fazer com que o sistema de saúde no Brasil ele seja sustentável, né? A sustentabilidade do sistema está ligada diretamente ao acesso, né? Quanto mais racional os recursos são utilizados e quanto melhor essa assistência, mais pacientes eu posso atender. Então, se eu tenho um leito que eu, por falhas assistenciais, eu aloco esse leito para um paciente numa semana, uma vez implantando uma gestão de risco, uma gestão de processos, todas essas ferramentas ligadas à gestão da segurança, eu posso utilizar o mesmo leito para 2 ou 3 pacientes. Então, essas ferramentas combinadas, elas contribuem muito para a sustentabilidade do sistema, e a sustentabilidade do sistema é a garantia do acesso para os próximos anos. O Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, criado com a Portaria 529, ele, obviamente, se relaciona com os altos índices de eventos, né, adversos identificados, né, e com o compromisso do Brasil junto à OMS. Né. Se a segurança do paciente é um compromisso da Organização Mundial de Saúde, também é um compromisso do Brasil, porque o Brasil, como Estado-membro, passa a ter essa diretriz, né. O Plano Nacional de Segurança do Paciente, ele tem um objetivo geral, que é contribuir para tornar esse cuidado, essa assistência de melhor qualidade. Então, há um macro objetivo, né? É necessário que esse programa ele consiga melhorar a assistência no Brasil. Esse é um objetivo geral. E ele tem alguns objetivos específicos, né? Promover e apoiar a implementação das iniciativas voltadas, né, para a segurança do paciente nas diferentes áreas de atenção, né, em todos os níveis de atenção. Envolver o paciente nas ações de segurança, ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente. O paciente ele é uma parte fundamental e importante. O paciente precisa ter consciência e a ele precisa chegar informação qualificada sobre essa questão, para que ele possa ter crítica, para que ele possa saber identificar uma assistência segura da não segura, da não segura dentro de determinados ambientes, claro, dentro de um certo limite, mas a participação do paciente ela é fundamental, é ela que vai ajudar a fazer as cobranças e ajudar a fazer o monitoramento, né, da implantação dessas gestões de risco e segurança nas instituições. Fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico de graduação e pós-graduação, isso é um objetivo específico, mas fundamental, porque muitas vezes a gente se depara nas instituições de saúde públicas e privadas profissionais que só se ativeram a essa questão ou só se depararam com essa questão no seu ambiente de trabalho. É fundamental que os profissionais já saiam das suas formações com esse conhecimento, porque aí ele vai chegar na instituição de saúde e ele não vai precisar percorrer um caminho, né, de aprendizagem de um conceito tão basilar que é a segurança do paciente para o profissional de saúde, né? O núcleo de segurança do paciente, que é uma obrigatoriedade legal da RDC 36, né, de julho de 2013, ele é a ponta do programa, né, de segurança do paciente brasileiro dentro das instituições. Não adiantaria ter um programa nacional se as pontas, se as unidades de saúde, que são as instâncias que efetivamente entregam ao paciente os seus serviços, não tivessem implantado, né, os núcleos de segurança do paciente. Não faria o menor sentido. Então, o núcleo de segurança do paciente, ele é um pilar fundamental do programa. Para que o programa dê certo, e que vai dar com certeza, dependendo de todos nós, para que o programa dê certo, para que ele traga os resultados, principalmente dos seus objetivos, né, gerais, seu objetivo geral e seus objetivos específicos, é necessário que os núcleos de segurança estejam implantados e funcionando nas unidades de saúde, né? O núcleo de segurança do paciente, ele é aplicável a todas as instituições de saúde, públicas e privadas, filantrópicas, civis, militares,
e inclusive instituições que têm ações de ensino e pesquisa. Existe uma lista, né, de exceções, que não é muito grande, né? Estão excluídos do escopo dessa RDC os consultórios individualizados, laboratórios clínicos, os serviços móveis e o atendimento domiciliar. Esses são serviços que estão fora do escopo, né? Se você fizer um cruzamento, se você for fazer uma análise do banco de dados do CNES, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, nós temos mais ou menos no Brasil um pouco mais de 200 mil, 215, alguma coisa, entre 200 e 220 unidades de saúde, de todos os tipos, de todas as instâncias. Se você for analisar esse banco de dados, você vai ter mais ou menos 60% destas unidades elegíveis para a implantação do núcleo de segurança do paciente. Então, você tem mais ou menos aí uns 130, 140 unidades de saúde no Brasil que necessitam, pela lei, implantarem os seus núcleos de segurança do paciente. Mas, infelizmente, a gente vai ver mais um pouquinho lá na frente que a gente ainda está caminhando, né? O núcleo de segurança do paciente, ele precisa de, assim, um apoio irrestrito, né, da direção. Primeiro porque ele começa com a nomeação dos membros, né? Os membros precisam ser nomeados pela direção. E esses membros precisam precisam receber da direção da instituição uma certa autoridade, porque eles serão os representantes, né, da gestão de risco e da gestão da segurança na unidade. Então, a direção, uma vez que ela decide, né, uma vez que ela decide fazer, no momento específico da decisão de implantar o núcleo, ela precisa nomear e dar autoridade a essas pessoas, né? Obviamente que a obrigatoriedade do núcleo, ela chegou em 2013, mas você tem, como a gente já falou, os movimentos das acreditações nacionais e internacionais também, impondo ou colocando padrões relacionados à implantação de gestão de risco. Então você tem hoje, em 2013, né, hoje em 2016, 3 anos de obrigatoriedade do núcleo, mas você tem mais de 10 anos, né, de implantação de gestão de risco em diversas unidades de saúde, né, acreditadas ou não. Então, a obrigatoriedade do núcleo chegou no momento onde já havia um certo movimento de implantação de gestão de risco nas unidades de saúde. Então, o núcleo, ele pode, sim, ele deve se articular com os programas, com as gestões de risco e segurança que já existem. Não há nenhum conflito, né? Não há nenhum conflito técnico, nenhum conflito de conceitos em relação às diretrizes e às obrigatoriedades do núcleo de segurança do paciente com as técnicas e os conceitos da gestão de risco e segurança do paciente que já estavam sendo implantadas em várias unidades de saúde Brasil afora, né? E uma coisa muito importante é que o núcleo deve ser cadastrado no site da Anvisa, né? É muito importante isso, a Anvisa precisa ter controle sobre isso, e até porque algumas notificações precisam ser reportadas, alguns incidentes precisam ser reportados à Anvisa, não todos, mas alguns incidentes precisam ser reportados à Anvisa, e para que você possa fazer essa notificação de alguns incidentes, você precisa ter o cadastro do núcleo na Anvisa, né? O núcleo de segurança do paciente tem 4 diretrizes importantes, né? Primeiro, que é a melhoria contínua dos processos de cuidado e o uso de tecnologias da saúde. O núcleo, ele quer melhorar o nível de qualidade da assistência brasileira, né? No caso, o programa quer melhorar o nível de qualidade da assistência e o núcleo, ele quer ou ele pretende melhorar os processos assistenciais daquela unidade específica, né? O núcleo, ele tem também como diretriz a disseminação sistemática da cultura da segurança. O núcleo, ele entra com uma série de técnicas e procedimentos, mas ao final o que se pretende, né, como objetivo lá no final é que haja ou que se construa uma cultura da segurança, onde as pessoas identifiquem a segurança como um valor e não como uma obrigação protocolar ou uma obrigação de algum tipo de procedimento, né? A articulação e a integração dos processos de gestão de risco, né?
e a garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde. Essas são as 4 diretrizes fundamentais do núcleo, né? E algumas responsabilidades, eu não vou discorrer aqui de todas, né? São 13, né? Então, promover ações para a gestão do risco em serviço, desenvolver ações para integração e articulação multiprofissional, promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades, acompanhar as ações e identificar os riscos, acompanhar as ações, né, de contenção, né, e as barreiras, né, desses riscos, estabelecer barreiras, né, como eu já falei, implantar os protocolos, né, obrigatórios, né, e monitorar esses protocolos através de indicadores, desenvolver e implantar e acompanhar programas de capacitação. O núcleo de segurança do paciente, ele vai, obviamente, ter que trabalhar com uma ferramenta. O núcleo de segurança do paciente, através das suas diretrizes, através das suas responsabilidades, vai ter como produto final o plano de segurança do paciente daquela instituição. Esse plano de segurança do paciente, como o nome já está falando, o plano é o registro e o produto de um planejamento. E planejamento, o planejamento ele acontece ou ele se inicia com um diagnóstico. Então, para que eu possa gerar um plano de segurança do paciente, que é uma obrigatoriedade, né, do núcleo, uma grande responsabilidade do núcleo, uma obrigatoriedade legal, eu preciso ter um diagnóstico de risco daquela instituição. Cada instituição vai estar no nível de gestão de risco e de gestão de processo, de gestão de atividades diferenciados. Então, eu posso ter um nível de risco numa instituição e esse nível não se consolida ou não se observa em outra. Então, um diagnóstico é fundamental. Então, esse plano de segurança do paciente, ele é fruto do planejamento do risco, planejamento da segurança, da gestão da segurança. Então, eu preciso identificar os riscos, implantar os protocolos obrigatórios, identificar as necessidades de treinamento, identificar como que eu vou trabalhar com a notificação, se as notificações serão reportadas da forma como vai ser reportado, como vai ser tratado. Então, o planejamento da gestão de risco e da gestão da segurança na instituição, ele se traduz e se cristaliza pelo plano de segurança do paciente. Então, como está no slide, o plano ele pretende identificar, analisar, monitorar e fazer a comunicação dos riscos e seus resultados de contenção para a instituição, integrar os diferentes processos de gestão de risco, né, implantar os protocolos de identificação do paciente, de higiene das mãos, segurança, né, prevenção de queda. E, de uma forma geral, o plano ele é o grande instrumento e a grande ferramenta que vai promover um ambiente seguro dentro daquela instituição. Então, mais uma vez lembrando, o plano é um produto de um planejamento. E planejamento não é uma ação ou uma postura de gestão estática. Periodicamente, o plano precisa ser revisto. E, naturalmente, se o núcleo de segurança do paciente daquela instituição está funcionando, está com firmeza de propósito, esse plano de segurança vai ser revisado e atualizado e monitorado de uma forma mais estreita, né? Então, é muito importante a gente entender que o plano de segurança do paciente não é uma obrigatoriedade fria, ele é uma ferramenta fundamental na gestão do risco da segurança. Então, precisa ser monitorado, ser bem feito, é melhor gastar um tempo no planejamento para que ele possa sair bem feito e, a posteriori, ele vai ser monitorado e controlado periodicamente, revisado periodicamente, né? O núcleo de segurança do paciente, ele deve implantar processos de vigilância, né, óbvio, né, monitoramento e notificação, e alguns incidentes precisam ser reportados para a Anvisa, precisam ser notificados à Anvisa até o 15º dia útil, né, do mês seguinte ao ocorrido, mas se houver algum tipo de evento com morte, essa notificação tem que ser em 72 horas. Mais uma vez, essa notificação desses eventos, essa notificação externa destes eventos precisa ser feito pelo sistema, através do Notivisa, e a empresa, a instituição precisa estar cadastrada previamente, né? Apesar do núcleo de segurança do paciente ele ser uma obrigatoriedade legal desde 2013, né, quando você cruza os bancos de dados da Anvisa com os bancos de dados do CNES, você identifica que nem 5% das instituições elegíveis
para implantarem o núcleo de segurança do paciente, estão com seus núcleos cadastrados. Eles podem até estar tentando implantar, mas cadastrados da Anvisa, você tem em torno de 5% dessas instituições elegíveis. Isso é, de uma certa forma, preocupante, porque nós já temos 3 anos, né, de obrigatoriedade da implantação dos núcleos e esse 5% ainda é algo um pouco preocupante. Mas a gente acredita que esse movimento vai crescer de uma forma exponencial nos próximos anos e que a gente possa suplantar esses 5% e num curto espaço de tempo chegarmos a 10, 15, 20, 30, 100% das unidades elegíveis, né? O núcleo de segurança do paciente, ele não é muito fácil de ser implantado se a instituição ela tem ainda uma gestão muito embrionária. Então, existem algumas dificuldades recorrentes, mas é óbvio que essas dificuldades estão ligadas ao nível de gestão de cada instituição. Então, por exemplo, falta de programas de treinamento continuado para os profissionais de saúde, isso é uma dificuldade, porque a implantação do núcleo de segurança do paciente, ele requer o treinamento, inclusive é uma das obrigatoriedades do núcleo de segurança do paciente promover a capacitação dos profissionais na temática. Se naquela instituição não existe um processo de treinamento, não existe um programa continuado de capacitação das equipes, o núcleo vai ter que sair do zero, né? Então, a ferramenta fundamental do núcleo é esse programa de treinamento continuado que normalmente existe nas instituições. Então, isso é uma dificuldade, principalmente quando não há ou quando ele não funciona com os resultados adequados. Outra dificuldade recorrente é o desconhecimento da gestão de risco e gestão de processo nas instituições. O núcleo de segurança, ele implanta, né, novos processos, novas formas de fazer, ele implanta práticas, né, de gestão de segurança e que isso vai interferir de uma certa forma, no dia a dia e na prática assistencial. Se aquela instituição ela não está acostumada ou ela não tem nenhum conceito implantado de gestão de risco e gestão de processos, essa instituição vai ter mais uma dificuldade a mais, e o núcleo de segurança vai ter uma dificuldade maior se ele estivesse sendo implantado numa instituição que já está familiarizada com esses conceitos, né? A falta de maturidade das equipes para as notificações de incidentes, é natural que as equipes fiquem muito constrangidas com a visibilidade das falhas, porque quando a gente implanta o procedimento de notificação, não tem como não visibilizar, né, os incidentes, e as falhas, elas podem advir dos equipamentos, elas podem advir dos materiais, mas também elas podem advir das pessoas. E a gente teve agora uma palestra com o professor Vitor e ele falou da natureza dos erros, né? Então existem os erros que são do sistema, né, da instituição, e existem os erros que são específicos e da natureza do próprio profissional. Então, a não maturidade, né, no entendimento da necessidade de visibilizar esses incidentes para que eles possam ser contidos é uma problemática e que dificulta um pouco a implantação do núcleo, né? A falta de entendimento do papel de cada um, da direção até as equipes de beira de leito, né? Então, a direção tem o seu papel, o núcleo tem o seu papel, e as equipes assistenciais e também as administrativas têm o seu papel. Então, o não entendimento desse papel, ou do seu e dos outros, né, dentro da gestão de risco e segurança, isso pode dificultar um pouquinho a implantação. A falta de compromisso da alta direção. O núcleo de segurança, ele vai implantar novidades, ele vai fazer mudanças na prática assistencial e também na prática administrativa. Então, se essas mudanças não forem muito bem entendidas pela alta direção, você pode ter alguma dificuldade na hora de implantar o seu núcleo. E a demora na construção da cultura da segurança. Essa demora na construção da cultura de segurança está ligada também a todas as outras dificuldades, né? Então, o núcleo de segurança, ele começa a dar os resultados, e os bons resultados do núcleo, né, vão construir essa cultura da segurança. A cultura da segurança, ela é um conjunto de hábitos e valores que um grupo, né, absorve, passa a acreditar e passa a mudar o seu comportamento. Então,
A gestão de risco, ela precisa ser entendida como um conjunto de valores, porque são os valores que orientam os comportamentos. Então, as instituições, elas estabelecem seus procedimentos, as instituições estabelecem suas práticas novas, monitoramento, porque é todo um conjunto de processos novos de gestão de risco e segurança para que a gente possa melhorar a nossa assistência. Mas, se as pessoas não se comprometerem ou se elas não entenderem que a segurança do paciente depende fundamentalmente dos profissionais, você tem uma dificuldade dessa cultura ser construída. A cultura precisa mudar, porque se ela não mudar, todo o conjunto de técnicas ficam apenas como meras técnicas. A cultura, ela é necessária para que ela possa dar sentido às práticas. Então, se eu sou um profissional de saúde, que eu estou numa instituição que tem o núcleo de segurança do paciente, eu tenho, obviamente, uma série de práticas e técnicas que devam respeitar essa gestão. Mas se eu não acredito, se aquilo não é um valor para mim, por mais que eu seja um bom profissional, em algum momento eu posso falhar ou eu posso errar, porque a minha orientação como pessoa e como profissional não é a segurança. Então, por isso que a cultura ela é muito importante, ela é um pano de fundo fundamental. A cultura ela vai trabalhar exatamente nas ligas, né? Nas ligas que, às vezes, o estabelecimento do procedimento ou o estabelecimento do protocolo não atua, que é a decisão pessoal de cada um atuar da melhor forma possível. E atuar da melhor forma possível é uma decisão pessoal, ela é individual, e as pessoas elas agem a partir, obviamente, daquilo que elas acreditam. Então, se ela acredita na segurança do paciente, a postura dela vai ser uma postura de profissional que acredita na segurança do paciente, portanto, ele vai conseguir executar todos os procedimentos de segurança e atuar da melhor forma possível. A implantação do núcleo, ela promove mudanças importantes na instituição, né? Essas mudanças elas vão desde as práticas seguras, né, até a obrigatoriedade de notificação de incidentes. São mudanças importantes, principalmente para instituições que nunca trabalharam com isso. Para as instituições que já estão trabalhando dessa forma, né, essas mudanças elas são um pouco menores, porque já há cultura, já se há um trabalho voltado para isso, né? Para que uma instituição persista nas estratégias da gestão de segurança, é necessário que a segurança do paciente seja um valor institucional. A segurança ela precisa ser um valor institucional, como eu falei anteriormente. Ela precisa ser um valor institucional, precisa ser um valor pessoal do profissional. É o valor que vai orientar a decisão de fazer correto, e a decisão de fazer correto é a liga necessária que a gente tem para que tudo funcione melhor, né? A qualidade e a segurança do paciente devem sair do patamar de meras técnicas de gestão e se tornarem valores institucionais e propósitos estratégicos. Agora, para que a segurança se torne um valor institucional e um valor pessoal, a instituição precisa perseguir os propósitos, ela precisa continuar, ela precisa acreditar que aquilo é uma coisa boa para a instituição, para os pacientes e para os profissionais, e não desistir nas primeiras dificuldades, porque as dificuldades virão, né, dependendo do nível de cada instituição, ela vai ser maior ou menor, mas as instituições vão ter sempre alguma dificuldade para implantar o núcleo. Se desistir é pior. Nunca vai, se desistir, se vai e volta essa descontinuidade de propósito, né, ela vai desfavorecer a construção da cultura. A qualidade e a segurança do paciente dependem também, de forma muito significativa, óbvio, né, da qualidade dos profissionais. Assim, tê-las como valores significa valorizar as pessoas em todos os níveis, né? Então, eu preciso identificar naquela instituição o nível que a segurança está dentro dos valores institucionais e dos valores pessoais. A comunicação é um recorte, ou a comunicação é um capítulo muito especial dentro da segurança do paciente. Vocês, como profissionais de saúde, sabem os diversos momentos, né, que uma comunicação efetiva favorece o bom resultado, como, por exemplo, direitos e deveres dos pacientes, educação do paciente para sua participação do cuidado, a passagem de plantão, a decisão terapêutica, o monitoramento do paciente pela equipe interdisciplinar, o uso de siglas e abreviaturas, a incompletude do prontuário, ou seja, em diversos momentos você você observa que a comunicação efetiva ela favorece um bom resultado. Agora,
Os profissionais de saúde, eles têm um papel fundamental na comunicação efetiva. Por quê? Porque por mais que a instituição estabeleça procedimentos e ela pode gerir essa comunicação, a comunicação efetiva ela pode ser gerenciada, não é um resultado que a gente diga seja natural. Uma equipe, uma instituição, ela naturalmente ela não recebe, ela não recebe naturalmente os bons resultados de uma comunicação efetiva, ela precisa gerenciar com procedimentos e técnicas específicas, né? Mas, de qualquer forma, se o profissional não decidir por essa comunicação efetiva, ela não vai dar o resultado na sua potência máxima. Então, por exemplo, algumas dicas interessantes, alguns critérios básicos, né, de comunicação efetiva, né? Que é, por exemplo, você efetivamente garantir que o paciente entenda seus direitos e deveres. Isso é um resultado bastante interessante e isso agrega muito no resultado final da assistência. O envolvimento da equipe, todas as equipes, todos os membros da equipe envolvidos, né, no cuidado daquele paciente ou no cuidado de alguma mudança. A escuta ativa, né, escutar primeiro antes de se colocar. A confirmação da compreensão da mensagem recebida. Se eu tenho que transmitir uma mensagem para o meu receptor, eu tenho que garantir que ele recebeu essa mensagem da forma como eu desejei que ele recebesse, né? A comunicação com contato visual, isso é um recurso muito efetivo, muito eficaz, né? Você se comunicar quando você estiver numa comunicação, né, presencial, que não é o caso da gente agora, né? Mas numa comunicação presencial que você fixe o seu olho no olho do outro, para que você possa ter o compreendimento mais sensível da comunicação. Discussões objetivas e claras, né, onde a gente não perca tempo com discussões adjacentes. Isso é uma técnica muito interessante. E a compreensão do ambiente no intuito de prever problemas futuros, né? As equipes elas precisam estabelecer as suas comunicações em ambientes onde não haja interferência, onde ambientes que possam favorecer essa comunicação, né? Como eu falei, a comunicação ela pode ser gerida, ela deve ser gerida pelas instituições, mas o profissional precisa decidir em ter uma comunicação efetiva, né? Isso é uma decisão pessoal, porque a comunicação ela é humana, né? Obviamente a comunicação que a gente está se colocando, ou está se referindo aqui, é uma comunicação entre humanos. E a saúde, eu não sei se vocês já refletiram sobre isso, a saúde é uma atividade humana, extremamente humano-dependente. Então você tem diversas atividades humanas e profissionais onde há um aporte tecnológico muito grande. Apesar do aporte tecnológico que nós temos na saúde, o cuidado do paciente ele é basicamente feito por humanos para humanos. Então, se o profissional não decidir por essa comunicação, ele coloca por terra toda a gestão de comunicação efetiva que a instituição decidiu implantar. Então, a comunicação ela é uma decisão do profissional, e o profissional precisa ter consciência e precisa apreender certas técnicas de comunicação para garantir a comunicação efetiva, né? Agora, gente, alguns problemas reais que na nossa experiência de consultoria, né, nós vivenciamos e nós conseguimos fazer alguns testes e aprovar algumas estratégias. Por exemplo, a falta de recurso humano com tempo integral de dedicação ao núcleo de segurança. Vários clientes nossos da consultoria apresentaram esse problema. Não são todas as unidades de saúde que têm recurso humano disponível de forma integral para tocar o núcleo de segurança do paciente. Algumas estratégias foram aprovadas. Por exemplo, divisão das tarefas do núcleo de segurança pelos próprios membros do núcleo de segurança. Ao invés de você ter uma pessoa em tempo integral, ela pode dividir as suas tarefas diárias com um pedaço do núcleo de segurança do paciente, ou com um pedaço das tarefas do núcleo de segurança do paciente, que não são poucas, né? Então, o núcleo de segurança ele vai ter que providenciar a coleta, a classificação dos incidentes, a distribuição, né, dos incidentes para serem tratados, o monitoramento e o tratamento das notificações, o monitoramento do plano de segurança do paciente. Não são poucas as tarefas do núcleo de segurança do paciente. Se você não tem um recurso integralmente dedicado ao núcleo, você divide as tarefas. Isso foi já testado e funcionou muito bem, com alguns resultados bastante interessantes. A melhor capilarização dos conceitos no próprio núcleo, porque o que a gente vê às vezes em instituições que têm um profissional dedicado integralmente ao núcleo, o coordenador do núcleo é um expert
em todos os procedimentos da gestão de risco e segurança, e os outros membros não são tão experts assim. Então, esse é um resultado interessante dessa estratégia, né, que nós já testamos em alguns clientes, e funcionou muito bem. A melhor rapidez no encaminhamento dos incidentes, porque não há gargalo, cada um faz, desde que bem coordenado, né? E uma maior integração da equipe. Isso foram resultados bastante interessantes com essa dinâmica de fazer a divisão das tarefas do núcleo de segurança. Outro problema interessante, né, que foi visto em várias instituições, é o não tratamento adequado dos incidentes, né? Isso é uma coisa muito recorrente. As equipes, elas se ficam animadas e notificam, daqui a pouco a instituição está com 50, 20, 30 notificações e elas continuam se repetindo. Então, num primeiro mês, há uma notificação de um determinado incidente, e esse incidente vai se repetindo porque não há tratamento. Isso é uma coisa muito recorrente. O que a gente já identificou que funciona muito bem? É você fazer o treinamento, obviamente faz um treinamento coletivo, 20, 30% dessas pessoas elas vão absorver e vão trabalhar muito bem. 80, 70% não vão trabalhar muito bem, mas vão aprendendo conforme vão fazendo. Vai chegar um grupo de 30, 40% que não vai conseguir fazer o tratamento, porque o tratamento requer que você conheça algumas técnicas de análise de problema. Então, o que a gente faz? O que a gente já testou? Vai fazer um treinamento individualizado, como se fosse um tutor, um coach. Vai fazer um treinamento individualizado para aquele gestor com as suas próprias notificações ou com os seus próprios incidentes notificados a ele. Então, ele vai fazer um treinamento monitorado por algum membro do núcleo ou alguém designado, onde ele vai fazer o tratamento com um tutor ali ao lado. Ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5... quantos incidentes forem necessários para que ele possa demonstrar ao seu instrutor que ele realmente sabe. E isso funciona super bem. O que a gente vê é que essa prática de treinamento, ela melhora e diminui, inclusive, em torno de 20% a 30% dos incidentes recorrentes, né? Então, quais são os resultados dessa prática que a gente já testou? Tratamento mais adequado dos incidentes, uma motivação maior dos gestores para o tratamento, porque ele está recebendo uma ação educativa especializada para o perfil dele, né, individualizada, e o aumento do nível de conhecimento sobre ferramentas e técnicas de análise de problemas de uma forma mais ampla, né? Outra estratégia também relacionada a essa problemática é a emissão de relatórios para todos os gestores sobre os incidentes e reincidentes. Porque dentro de um certo limite, obviamente, de respeito e ética, o constrangimento é uma ação de gestão muito importante. Então, da mesma forma como ele tem que visibilizar, como é visibilizado para todo mundo, o não atingimento de algumas metas de produtividade, metas de financeiras, metas de qualidade, também deve ser visibilizado também no atingimento de algumas metas dentro da gestão de segurança. Então, emitir relatórios, né, apontando quais são os gestores que estão tendo reincidência dos seus incidentes, porque estão demonstrando que não estão tratando os seus incidentes da melhor forma possível, é uma ação interessante. Obviamente, dentro de um limite de respeito e ética, é uma ação bastante interessante. Outra ação, outro problema que a gente observa, né, que é muito recorrente, é o não envolvimento das equipes médicas nas ações de treinamento do que está contido no plano de segurança do paciente, né? E essa estratégia e essa problemática, a gente já viu em alguns clientes nossos, né, que implantou seus núcleos de segurança do paciente, que algumas estratégias do tipo, né, identificar um médico dentro do núcleo que possa se colocar à disposição para fazer essa interlocução. Então, a interlocução da equipe médica com o núcleo passa a ser por um representante. Isso é uma estratégia que já funcionou bastante e muito bem. E criar fóruns específicos de treinamento para as equipes médicas. Por mais que a gente ache que todos os profissionais de saúde dentro de uma instituição são profissionais de saúde, cada categoria profissional tem uma história, tem um código de deontologia, tem uma ética, tem uma lógica de trabalho. Então, se a gente identificar a melhor estratégia pedagógica para cada profissional, isso ajuda muito, no caso específico do médico, que é uma queixa, né, recorrente, né, um problema recorrente dentro das instituições.
E o diretor médico precisa, né, estar envolvido e comprometido com a gestão da segurança e do risco, né. Alguns resultados interessantes dentro dessa estratégia junto com a equipe médica, que é o maior envolvimento da equipe médica, né, e a melhoria do tratamento dos incidentes, né, porque a gente acabou estabelecendo uma linguagem de treinamento, uma linguagem de capacitação, uma linguagem, né, de comunicação que seja mais apropriada para aquele grupo, né. A gente não pode achar que todos os grupos profissionais vão receber da mesma forma as mesmas estratégias, né? E a outra questão, e por último, né, um problema que a gente considera recorrente, né, que é a classificação dos próprios incidentes, né? Os incidentes, eles começam a chegar, né, depois que você implanta o procedimento de notificação e tratamento dos incidentes, e as equipes, o núcleo de segurança acaba não conseguindo ter uma análise mais sistêmica, né, daquele conjunto, né? Uma coisa é você fazer uma análise individualizada de cada incidente. A outra coisa é analisar o conjunto dos incidentes, porque o conjunto dos incidentes, eles dizem muito, né, sobre o nível de gestão de risco e segurança e sobre a efetividade do plano de segurança do paciente. Então, além daquela classificação clássica, né, da Anvisa, né, que é o quase falha, né, o evento com dano sem dano, o com dano no nível 1, 2, 3 e 4, além dessa classificação que a gente deve fazer, né, porque a gente promove relatórios bem interessantes, a gente tem uma estratégia bem interessante que é classificar os incidentes pelos 6 M's, que são as 6 dimensões dos processos, né? Aquele incidente teve uma causa de mão de obra, aquele incidente teve uma causa relacionada a material, aqueles 6 M's clássicos da gestão de processos, né? E conforme os incidentes vão sendo notificados, a gente vai criando um banco de dados. Esse banco de dados, ele não precisa comprar um banco de dados. O Excel, ele é uma ferramenta bem interessante, você pode compor o seu banco de dados. A gente já viu muitas instituições trabalharem com um banco de dados Excel, o Excel como um banco de dados, e você começar a construir o seu banco de dados de incidentes. E a partir disso, então, você vai criando outras classificações que são específicas da sua instituição, né? Não é porque as instituições de saúde têm obrigatoriedade de implantar os procedimentos de notificação que todas elas têm que adotar as mesmas classificações. As instituições, elas podem adotar classificações relacionadas ao risco, classificações relacionadas ao dano ou classificações relacionadas às suas origens. E aí, quanto mais incidentes estiverem nesse banco de dados, mais massa crítica de dados você tem, e com isso você pode gerar relatórios mais inteligentes e relatórios que possam efetivamente ajudar essa gestão de risco. Então, quais resultados interessantes que nós obtivemos com essas estratégias que já foram aprovadas e testadas? Uma melhoria significativa dos relatórios do núcleo de segurança. E um melhor entendimento das origens dos incidentes e possibilitando, assim, melhor planejamento das ações. Então, um relatório, uma análise bem feita, né, dos tipos de incidentes, das origens, né, numa classificação onde você possa categorizar melhor, né, os incidentes, suas origens, seus danos, né, e suas consequências, você gera relatórios muito melhores, e com relatórios melhores você consegue fazer um trabalho de planejamento de ação também muito melhor. Ações sistêmicas, ações mais efetivas. Gente, obrigada. E agora nós vamos abrir, né, o nosso webinário para as perguntas. Eu agradeço a participação de vocês e a paciência de vocês. Eu passei um pouquinho do horário, mas eu acho que o que a gente tinha para falar era importante para que vocês pudessem ter mais crítica, né, e contribuir com as perguntas de vocês. Obrigada. Eu agradeço a consultora Margarete e agradeço a todos vocês que estão conosco na sala de transmissão até esse momento. Nós vamos fazer aqui algumas perguntas que nos foram encaminhadas, tá? E, de novo, quero agradecer a participação de todos. Evidentemente que a gente categorizou as perguntas para que a gente possa, nessa próxima meia hora, 20 minutos, a gente conseguir atender a todos. A primeira pergunta eu vou fazer para a Cláudia Dutra. E a pergunta, Cláudia, eu peço que você responda. É uma pergunta da Bruna Raquel. Tá? Obrigado pela pergunta, Bruna Raquel. Como podemos avaliar a cultura de segurança ainda em fase inicial?
Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Para que possamos avaliar a cultura de segurança ainda numa fase inicial, é preciso entender se nós já temos alguns protocolos, alguns documentos, alguns processos descritos. É preciso verificar se as pessoas já estão treinadas ou preparadas para fazer as notificações, se a gente tem um sistema, pelo menos um arcabouço de notificação que possibilite que as pessoas comuniquem as falhas. É preciso, antes de tudo, entender a comunicação como uma ferramenta fundamental desses processos. Como Margarete bem falou, a comunicação passa por uma decisão pessoal. E quantas vezes nós não somos surpreendidos dentro das empresas quando identificamos que as pessoas subnotificam as falhas por medo de retaliação, por medo de se prejudicar, quando na verdade você precisa comunicar para que as ações sejam feitas em cima das falhas identificadas e categorizadas, como a Margarete bem falou. Então, assim, para você avaliar essa cultura no início, precisa ver em que ponto de maturidade está a gestão e os processos dessa empresa. Ok, obrigado, Cláudia. A segunda pergunta é uma pergunta que vem da Raquel Cardoso. Sobre os registros de óbito, essa pergunta eu estou encaminhando para a Margarete. Sobre os registros de óbito, deve ser registrado qualquer tipo de óbito ou somente os que se enquadram na segurança do paciente, ou seja, incidentes. Uma falta de cuidado, por exemplo, pode levar o paciente ao risco de morte. É isso? Com certeza. Uma falha assistencial pode levar ao óbito. Tanto prova que os eventos adversos relacionados a óbito devem ser notificados à Anvisa em 72 horas. A questão do óbito, ela é um pouco mais complexa. Por quê? Porque já existe uma obrigatoriedade legal da implantação das comissões de óbito dentro das instituições. E juntando esse processo, né, de comissão de óbito e gestão de segurança, você precisa avaliar se aqueles óbitos foram ou não foram evitáveis, ou se eles foram, se houve ou não houve governabilidade da instituição sobre o ocorrido. Uma vez que a equipe, né, designada para a comissão de óbito identificar, analisar, que é você pegar o prontuário, analisar toda a história do paciente, você, normalmente, as comissões de óbito, elas têm um registro de toda essa análise, e se ao final a comissão de óbito identificar que aquele óbito poderia ter sido evitado, ele vai, na verdade, gerar uma notificação de evento adverso do último grau. Então, há uma confluência total. Agora, a análise dos óbitos, ela é uma obrigatoriedade legal da comissão de óbito, mas que vai se relacionar com a gestão de risco. Todos os óbitos vão ser avaliados e analisados, e ao final a equipe da comissão de óbito precisa identificar se aquele óbito foi ou não foi, seria ou não seria evitado. E aí, a partir disso, isso vai fazer a conexão com a gestão de risco, e a gestão de risco vai tomar as providências cabíveis, inclusive fazer a notificação desse óbito para a Anvisa. Muito bem, temos aqui uma reunião de algumas perguntas que a gente compilou para fazer apenas uma para a Isabela Pérez. Né? Quais os principais indicadores utilizados para monitorar o núcleo de segurança do paciente? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Na minha opinião, os indicadores mais importantes são os relacionados às metas internacionais, indicadores que estão relacionados à comunicação, à infecção, todos esses assuntos que são vitais para o tratamento, né, adequado do risco do ambiente de saúde. Na realidade, eu acho que todos devem se perguntar quais são os riscos que são importantes na sua instituição. Eles, obviamente, não vão ser iguais. Cada instituição tem um perfil, está mais madura ou menos madura em relação à questão de tratar a qualidade. E no momento que você se pergunta e consegue, junto com a equipe, definir esses pontos de risco, aí sim você pode, então,
o próximo passo seria definir os melhores indicadores. Não há um modelo ótimo para tudo, né? Perfeito. Ele está relacionado aos riscos da sua instituição. Ok, obrigado, Isabela. Temos aqui uma outra pergunta, essa pergunta do Lucas Wendel, que eu vou encaminhar para a Cláudia Dutra. Qual a maneira de dar feedback sobre tratativas dos incidentes notificados à equipe? Bom, os feedbacks eles são extremamente importantes para todas as empresas, porque eles ajudam ao profissional de ponta, ao profissional da beira do leito, a entender qual o retrato da atividade que ele está executando e o que ele pode melhorar. Então, assim, os feedbacks eles podem ser feitos pessoalmente, individualmente, eles podem ser feitos através de uma avaliação de desempenho do profissional, eles podem ser feitos através de gestão à vista, que são os quadros que a gente utiliza para apresentar os resultados de indicadores, de alcance de metas, né? Então, assim, você tem uma gama de ferramentas que podem ser utilizadas para facilitar essa comunicação da gestão daquela unidade ou daquele hospital para com os seus profissionais, de forma que ele possa entender em que ponto da atividade dele está impactando naquele resultado que foi apresentado. Então, você tem aí todos esses que eu falei e muitos mais. Ok, obrigado, Cláudia. Continuando ainda com você, Cláudia, tem uma outra compilação aqui de perguntas, que é na experiência de vocês, né, da consultoria MMP, como garantir a comunicação efetiva entre os profissionais de ponta, lá da beirada do leito? Bom, a comunicação efetiva, como nós já falamos, ela passa por uma decisão pessoal. É preciso primeiro sensibilizar as pessoas para a importância de comunicar corretamente, de forma clara e objetiva, tudo aquilo que acontece dentro daquele cenário de assistência. Então, você pode utilizar para essa comunicação efetiva um plano terapêutico adequado, onde todos os profissionais da equipe multi possam ter acesso às informações do que está sendo estabelecido para aquele paciente, fazer uma metodologia de SBAR, que é para você fazer uma passagem de plantão, seguindo critérios específicos que você não deixa de ver nenhuma das modalidades de assistência àquele paciente. Você precisa também entender que o prontuário é um resumo da assistência prestada. Ele é o instrumento mais importante dentro de uma assistência à saúde, à medida que é possível você rastrear e fazer todo o trajeto da assistência que foi prestada. Então, a completude desse prontuário, o cuidado na descrição das atividades, não é só botar que o paciente está bem, mas você botar tudo aquilo que aconteceu ou que deixou de acontecer, colocar os motivos pelos quais você executou ou não executou alguma atividade. Isso é que vai te dar uma melhoria da comunicação. Essa sensibilização, ela também vai para o lado do profissional entender que quando ele comete uma falha, ele precisa pedir ajuda dos outros para salvaguardar a vida desse paciente que está sob seus cuidados. Essa história de que errar é humano, ela não vence mais. É humano, mas a gente pode tomar todos os cuidados e se precaver da melhor forma possível, porque você não pode errar. Mesmo que você tenha mil pacientes assistidos por você e nenhum deles tenha tido nada, um que tenha para esse paciente é 100% de falha, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente comunica e tem que ter certeza de que essa comunicação de um incidente que ocorreu, ela não vem para prejudicar o profissional, ela vem para melhorar, porque não são as pessoas, mas os processos que precisam ser revisados, revisitados e corrigidos ao longo do tempo. Obrigado, Cláudia. Para a Margarete, falar um pouquinho aí de notificação, Margarete. Pergunta da Daiane Fernanda. Situações como conflitos entre equipes devem ser notificadas também? Os conflitos entre as equipes, você precisa identificar se esses conflitos são gerados por falta de cumprimento de algum procedimento.
É, normalmente os conflitos entre as equipes, né, elas são oriundos da falta do padrão. O padrão ou a sistemática da assistência, onde cada um sabe o seu papel, diminui muito, né, a possibilidade de geração de conflitos. Agora, se houve algum conflito interpessoal, né, que foge, né, da falha do não cumprimento do padrão, ou foge da falha pré-estabelecida, a gente acredita que isso tem que ser tratado de uma outra forma, né? Agora, todo o conflito entre equipes teve como origem o não cumprimento de padrão, o incidente notificado tem que ser o não cumprimento do padrão. Se a partir do não cumprimento de um padrão, ou se a partir de um equívoco, né, um erro deliberado, isso gerou um conflito interpessoal, isso tem que ser tratado de uma outra forma, né? Mas a gente entende muito bem do que você está falando, porque é muito comum isso acontecer, principalmente quando as instituições de saúde estão implantando o núcleo. Não equipes que já estão acostumadas com esse procedimento, mas equipes ainda iniciantes na gestão de segurança, na gestão de risco, isso é muito comum. Então, a gente orienta para que o que seja notificado seja o fato. Agora, se isso gerou um conflito interpessoal, isso precisa ser levado para uma instância de gestão de pessoas, né, de acolhimento, né, de pessoas, e não necessariamente dentro do âmbito da gestão de risco. Muito bem. Uma pergunta aqui da Lu Seefeld para a Cláudia. Como abordar as equipes em virtude dos eventos adversos sem causar constrangimento para aquela pessoa ligada diretamente a este evento adverso? Tá. A primeira coisa, como eu falei, é sensibilizar as equipes que a falha normalmente não é da pessoa, é do processo. Quando o nível de confiança e maturidade entre os profissionais estiver estabelecido e a pessoa entender que aquilo ali é um processo e souber avaliar qual foi a causa, se foi mão de obra, se foi máquina, se foi origem, se foi instrumental, isso vai diminuir muito a possibilidade da pessoa se sentir constrangida. Quando você não notifica a pessoa, você notifica a falha que ocorreu, que poderia ter acontecido com qualquer membro da equipe que tenha realmente ligação com aquela assistência prestada, e aí você começa a tratar ela de uma forma profissional e não de uma forma pessoal. A primeira coisa que é importante nessa questão, derrubar os muros, entender que o processo de comunicação ele precisa priorizar a segurança do paciente e que não é constrangimento eu saber que num determinado momento eu tive uma falha e não é constrangimento eu comunicar essa falha e pedir ajuda para corrigir. Então a sensibilização eu acredito que seja a melhor metodologia para você evitar. Você não vai chamar ninguém e dizer, olha, fulano de tal teve essa falha, mas você vai dizer que houve uma falha naquele setor e que essa falha precisa ser tratada, e você vai criar um plano de ação, você vai fazer uma avaliação dessa falha para identificar a causa raiz dela. Porque normalmente a causa raiz está ligada com questões multifatoriais. Não foi a fulana ou a beltrana que teve esse problema, foi aquele processo que teve um problema, e essas questões multifatoriais precisam ser tratadas para que a gente tenha um desfecho positivo daquele evento adverso que foi registrado. Ok, obrigado, Cláudia. É importante aí ressaltar essa tua resposta, que o feedback, para ser dado, ele é dado de uma forma descritiva, né? Descritiva Isso. do fato e não efetivamente acusatória, né? Não se pode relacionar um único fator. Muito boa resposta. Para Margarete, Michele Araújo faz a pergunta: qual o papel da CCIH no núcleo de segurança do paciente? Total, né? A CCIH, ela deve, a orientação que a gente dá é que ela deve compor o núcleo.
até porque a meta de segurança relacionada à infecção a gente precisa do controle da infecção. Então, a orientação que a gente dá é que a CCH ela tome assento no núcleo de segurança do paciente. Isso facilita enormemente o trabalho do núcleo e o trabalho da comissão. Então, a gente orienta que a comissão faça parte do núcleo de segurança do paciente. Para a Isabela agora, né? É uma pergunta da Natasha. Os indicadores dos protocolos da Anvisa são obrigatórios? Sim. Todos os indicadores relacionados às metas internacionais, à infecção, são todos obrigatórios. Eu queria brevemente falar sobre o que foi discutido aqui sobre as pessoas em geral, né? Eu queria colocar a importância de envolver os recursos humanos, a pessoa de recursos humanos em toda essa discussão, né? É muito difícil e muito complicado, né? Essa questão das pessoas se relacionarem bem e estarem, ao mesmo tempo, falando de suas falhas. Há ainda hoje um preconceito muito grande, as pessoas têm muita dificuldade, e eu acho que os recursos humanos das empresas ainda não têm o papel que eles precisam ter, não são valorizados da forma que deveriam ser e não participam dessas discussões. Perfeito, Isabela, perfeito. Eu acho que a sua resposta está muito em linha com o que de fato tem acontecido aí, né? Há uma questão ainda que envolve recursos humanos. Agora, voltando aqui na pergunta, os indicadores de protocolos da Anvisa são absolutamente obrigatórios, né? Sim. Essa foi a pergunta da Natasha. Me parece que esse é o nome. Eu agradeço aí a tua resposta. Uma outra resposta aqui, uma outra pergunta, né, já que nosso tempo está bastante adiantado. Qual o impacto financeiro traz a RDC 36 para a instituição, né? Qual o impacto financeiro que traz para a instituição e que impactos diversos em curto, médio e longo prazo isso pode representar ou ser percebido? Margarete, você podia nos responder essa pergunta que veio da Isa? Bom, dizer que a implantação do núcleo de segurança do paciente não vai requerer recursos, eu estaria mentindo. Mesmo que eu não precise comprar recursos de fora, mas eu preciso de recursos, pelo menos humanos, dentro da instituição. Alguém ou um grupo de pessoas vai ter que disponibilizar 1 ou 2 horas do seu dia para se dedicar à implantação do núcleo. Então, se a organização não tem recurso financeiro para contratar ninguém de fora, ou contratar nenhum tipo de ajuda externa, né, é possível que se implante o núcleo dentro da instituição com os recursos que a instituição tem. Isso é perfeitamente possível, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, desde que as pessoas que estão à frente disso se capacitem, né, se pesquisem, se capacitem, né, se tornem pessoas que tenham o conhecimento sobre gestão de risco, gestão de segurança, né, núcleo de segurança do paciente, as legislações todas, enfim, há que se capacitar para implantar o núcleo. Agora, há organizações que têm um pouco mais de recurso, um pouco mais de recursos, então elas podem contratar pessoas de fora, que isso encurta o tempo de implantação, né? Se você contrata alguém de fora para ajudar a implantar o núcleo, você implanta de uma certa forma, mais rápido. Outro recurso também que a instituição, se ela tiver, ela pode dispor, é contratar sistemas informatizados, né? Acabar tendo que fazer alguma adequação física ou alguma adequação em relação a material, medicamento, equipamento. Mas isso vai depender do aporte de recursos que essa instituição tiver.
Agora, uma coisa importante que a gente tem que entender é que uma vez que a gente implanta o núcleo de segurança do paciente de uma forma efetiva, né, e não só cumprir um requisito legal, a gente está implantando uma gestão de risco, uma gestão de segurança e, de uma certa forma, a gente está implantando uma parte de gestão da qualidade. E isso acaba otimizando os processos, melhorando a assistência. Então, você tem, mesmo com parcos recursos iniciais, um resultado bastante interessante caso esse processo seja levado realmente adiante e for feito com persistência de propósito, né? Os resultados eles não aparecem inicialmente. Inicialmente, a instituição tem a sensação de que está mais confuso do que antes, porque o início das notificações dos eventos, né, a mudança, a implantação dos protocolos de segurança ou a implantação de algum procedimento, ele vai trazer um certo barulho, mas depois que a instituição passa por esse momento, ela vai se estabilizando, vai se adequando a esses novos procedimentos, aí sim os resultados começam a aparecer. Basta que você implante o seu núcleo com uma inteligência de processamento de dados e informação, que você vai conseguir identificar o antes e o depois. É muito importante que você possa, como a Isabela falou, o diagnóstico do risco da tua instituição é muito importante. Faça o diagnóstico do risco, levante esse diagnóstico em números, trabalhe, arregace as mangas e um ano depois você avalia. E veja a diferença do antes e do depois. Ok, obrigado, Margarete. Uma última pergunta. Estou encaminhando essa pergunta para a Cláudia, também uma compilação de algumas delas. Quais são as competências e habilidades de um profissional que atua no núcleo de segurança do paciente? Bom, a capacitação ela é extremamente importante para a constituição e para o sucesso do núcleo de segurança do paciente. As pessoas que atuam dentro desse núcleo, elas precisam ter noções de qualidade e segurança, regulamentação sobre qualidade, entender as regulamentações, as leis que regem as questões de qualidade e segurança, os princípios básicos dessas leis, os tipos de eventos adversos relacionados à assistência que podem ser agrupados dentro de uma instituição. Elas precisam entender a importância de implantar os protocolos de segurança, entre eles aqueles das metas internacionais principalmente, mas outros como comunicação efetiva, prevenção de úlceras por pressão, prevenção de lesões decorrentes de queda, prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, falhas na administração de medicamentos, sangue, hemoderivados, identificação do paciente, comunicação efetiva, cirurgia segura, e daí por diante. A pessoa precisa também entender de estratégias para a melhoria da qualidade. Não basta só implantar protocolos, eu tenho que implantar, eu tenho que monitorar esses protocolos, e esses protocolos, indicadores, toda essa gama de ferramentas que eu vou utilizar, elas têm que proporcionar mudança, e mudança positiva. Mudança com melhoria do desfecho clínico, mudança com melhoria dos custos daquela assistência, mudança com a melhoria do comportamento dos profissionais que executam aquela assistência. Então, a cultura de segurança ela precisa ser realmente implantada, primeiro, através da conscientização das pessoas que vão trabalhar nesse núcleo, que não é uma obrigatoriedade, como a Margarete bem falou, mas que é uma implantação de uma gestão, de um modo de fazer alguma coisa que já foi estudado, já foi implementado em outros lugares e que dá certo. E que dá certo ou trazendo melhoria da qualidade assistencial, dá certo trazendo muitas vezes redução dos custos finais da atenção dada àquele paciente, liberando leito e aí uma série de coisas que a gente pode falar. Mas, sem dúvida, a capacitação dessas pessoas em todas essas questões e mais o modelo de notificação e controle dos eventos adversos é o que vai fazer a grande diferença para a gestão do núcleo de segurança do paciente, para as pessoas terem um núcleo realmente forte e que vai fazer a diferença final, que é o objetivo de todos, né? Ok, muito obrigado aí às consultoras da MMP Consultoria. Acho que a questão foi bastante bem esclarecida, bastante bem abordada, e acho que, sobretudo, o que ficou para nós aqui de lição é que, por trás da segurança do paciente, ou da implantação de um núcleo de segurança do paciente, não está meramente um requisito, um regramento legal.
por trás está uma orientação aí que tem a ver com valor, né? Tem a ver com propósito. Valores e propósitos é que orientam os nossos comportamentos. Eu tive a oportunidade de estar olhando o chat aqui e vendo alguns comentários bastante ricos, bastante interessantes, pena que a gente não teria tempo para mencionar todos, mas falando exatamente dessa questão de os treinamentos estão disponíveis, mas as pessoas não comparecem porque ainda não viram valor nisso. Gente, o que nós vimos aqui é que das instituições, as unidades de saúde elegíveis no Brasil, menos de 5% têm núcleo de segurança do paciente informados à Anvisa. Isso é um número alarmante, dado o número de unidades de saúde que nós temos aqui. E eu costumo dizer aqui nos nossos treinamentos que as pessoas não fazem as coisas por dois únicos motivos, né? Ou porque não querem, ou porque não sabem. Não saber, gente, não é problema, né? Porque nós podemos aprender. E aprender é a única decisão que a gente pode tomar com compromisso para mudar esse estado de coisas, né? Quando a gente se apaixonou pelo tema segurança do paciente, nós resolvemos escrever um programa com 180 horas. Então, esse time que vocês estão vendo aqui, que participou desse webinário, que tem escrito conteúdos, tem escrito blogs, tem escrito e-books, né? Nós temos filmado várias coisas a respeito de segurança do paciente. Nós fizemos isso porque a gente acredita num propósito de melhorar a segurança como um todo e na nossa esfera de trabalho é a segurança do paciente. Então, nós, né, professora Margarete, professora Cláudia, professora Isabela, todos nós montamos um programa de treinamento, de capacitação, que é a decisão que você pode tomar hoje, né? Como é que você melhora a tua conduta, como é que você melhora a tua prática na beira do leito, como é que você constrói, mesmo com pouquíssimos recursos, um núcleo de segurança do paciente. Esse programa de 180 horas vai dizer isso para você. São 180 horas com 3 módulos de 60 horas e 9 cursos de 20 horas. Aí, na sala de transmissão, logo aí embaixo, você vê um botão amarelo que diz: quero me capacitar agora. A ênfase é na palavra, é agora, porque você não pode perder mais tempo com isso. E eu sei que todos que estão aqui nessa sala têm compromisso com a saúde, por isso estão aqui. Por isso estão aqui para compartilhar conosco, para trocar experiências, para aprender mais. Então, para que você tome essa decisão agora, entra nessa página, dá uma olhada no que a gente preparou para você, especialmente nesse webinar, e você vai ver que nós temos vários presentes, a gente tem vários bônus preparados para você. Nós vamos ter todas as transmissões do webinar que aconteceram aqui, vamos ter as transmissões do Fórum USP, né, que foram 5 dias, que nós entrevistamos 10 especialistas na área de segurança do paciente e falamos bastante sobre esse tema. Nós vamos ter mais 3 videoaulas que nós gravamos de cerca de 50 minutos cada uma para você, especialmente para você também falando sobre esse tema. Ou seja, nós estamos buscando esgotar ao máximo aquilo que a gente pode, né? Trocar ao máximo, compartilhar ao máximo aquilo que a gente tem, aquilo que a gente acredita, para que você também possa prestar uma melhor assistência e fazer isso da melhor maneira possível. Mas tem que depender de você se capacitar. O conteúdo está aí, está disponível. Nós vamos, nesse conteúdo, fazer dupla certificação. O que é isso? Nós vamos certificar a tua carga horária. Aquilo que você olhou, que você cumpriu, que você fez os exercícios, nós vamos certificar essa carga horária. Mas também nós vamos certificar a tua capacidade de demonstrar para a gente que você aprendeu, ou seja, a habilidade que a gente conseguiu transferir para vocês. Tá? Então, a dupla certificação é carga horária e habilidade. A habilidade vai depender de você apresentar para nós as evidências que você aprendeu. Por exemplo, você vai ser capaz nesse curso, ou nesse treinamento, fazendo todo o programa, você vai ser capaz de escrever, né, um plano, você vai aprender a fazer um plano de segurança do paciente, você vai ser capaz de fazer isso. Se você demonstrar para a gente que é capaz de fazer, se você fizer na nossa plataforma, na plataforma da Educativa, um upload desse plano, você vai receber o teu certificado de habilidade. Ok? Então é dupla certificação aí no evento. Quanto custa esse evento para você que hoje está aqui nos prestigiando com a tua presença? Quando nós fizemos essas 180 horas desse conteúdo e mais todos os bônus que a gente tem relacionado, o nosso preço inicial era R$ 1.197.
E para você hoje, especialmente hoje, para você que vai entrar, que vai clicar lá no botão amarelo, esse curso esse programa, melhor dizendo, é R$ 488 e você pode pagar em até 6 vezes nos cartões de crédito. Entra lá que você vai ver como é que é. É especialmente para esse evento. Essa oferta ela vai se encerrar. Então, nós estamos falando aqui, nós não vamos abrir essa oferta para fora do evento, ela é para o evento e é especialmente para você, que a gente sabe que se ficou até aqui é porque está efetivamente interessado na melhoria do cuidado e da assistência. Esse curso, ou melhor, esse programa, ele vai ser desenvolvido, né, e foi desenvolvido por esse time que está aqui, num passo a passo até, repito, chegar ao desenvolvimento desse plano de segurança do paciente. E, além disso, na plataforma da Educativa, nós construímos um fórum, que é para você entrar e, junto com as pessoas que vão estar fazendo o curso, junto com nós da Educativa e da própria MMP, vamos estar ali moderando, entendendo o que está acontecendo, e é uma bela oportunidade de se fazer network na área. Então, gente, clica aí nesse botão amarelo, né? Quero me capacitar agora em núcleo de segurança do paciente. Uma outra questão que é especial, tá? E essa é especial para quem ficou até esse momento. As 50 primeiras pessoas que clicarem no botão que querem se capacitar agora, repito, as 50 primeiras pessoas vão receber como brinde um curso gratuito, né, também desenvolvido por essa mesma equipe, sobre indicadores na área de saúde. É uma questão absolutamente importante. Nós vamos falar de conceitos e aplicações desses indicadores na área de saúde. Não se pode obter resultado sem você saber para onde está indo. E o indicador dá exatamente esse direcionamento. Né? Para você saber qual o caminho que você está chegando, e se está chegando, você precisa identificar esses indicadores, monitorar esses indicadores e tomar decisões a partir desses indicadores. Então, para os 50 primeiros que entrarem lá, que se inscreverem, tá? Vão receber gratuitamente o curso de indicadores. Ele vai estar disponível na plataforma da Educativa, que você vai entender como é que chega lá na medida em que você começar a navegar na nossa página. Agora, essa promoção é válida até dia 15 de setembro. Depois de 15 de setembro, das 23 horas e 59 minutos do dia 15 de setembro, nós não teremos mais essa promoção. Por isso, aproveite agora que você conseguiu, através desse nosso webinar, desse nosso contato, dessa troca de experiências riquíssima, dessa apresentação que foi aqui feita com muito carinho, né, com muito coração pela doutora Margarete Moraes. Aproveite agora que o teu nível de consciência está bastante elevado, que você entende que educação, que capacitação, que treinamento é um valor importante para que você possa, a partir de você, melhorar o cuidado, melhorar a assistência e fazer um trabalho mais comprometido. Então, a educação é a chave para isso, é a forma que nós temos de contribuir para um mundo melhor. Então, nós queremos, nesse momento, encerrar a nossa transmissão, agradecer a presença das nossas consultoras da MMP, agradecer a presença especialmente de você que está aí, que está nos ouvindo, de você que mandou a pergunta, de você que curtiu, que compartilhou. E a gente vai ter esse webinário disponível, né, no YouTube, nós vamos informar por e-mail para você, quando ele vai estar disponível para que você possa assisti-lo novamente. A apresentação também vai estar disponível, junto com o certificado de quem assistiu o webinário, e a gente espera ver você. A apresentação vai estar disponível a partir da quarta-feira da próxima semana, portanto, dia 10, só para lembrar, tá? E junto com o certificado de quem assistiu o webinário. E a gente quer se despedir, agradecendo de novo a audiência e pedir que você fique conosco, porque nós teremos novidades ainda e novos conteúdos importantes para você em segurança do paciente. Até lá, um abraço.